Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós estamos unidos e reunidos ao redor da palavra, da mesa da palavra. Será sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse Deus distinto um do outro, cada um com a sua função específica, mas são um único Deus, ao mesmo tempo ser um Deus trinitário. E essa unidade se torna, com certeza, para todos nós, um grande exemplo de unidade, tal como Deus nos quer, unificados nele, com ele, para ele, e tendo pelos nossos irmãos este mesmo amor que temos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, fazendo jus a tudo aquilo que este Deus trinitário depositou em nós, confiou em nós, nos deu gratuitamente, exageradamente, abundantemente, e da mesma forma, Ele quer que nós também sejamos um só corpo, mesmo tendo tantas pessoas espalhadas pela superfície da terra, mas sabemos que todos nós somos extremamente frágeis, somos extremamente ignorantes de Deus, da sabedoria que se derrama do trono para quem está com o coração aberto, que se interessa, que tem uma curiosidade santa. Nós somos pessoas que temos características malignas, carregamos sentimentos de uns para com os outros, negativos demais, maldosos demais, dentro de tudo aquilo que nós sabemos que existe, dentro da fofoca, da calúnia, dentro do famoso egoísmo, dentro do julgamento, da condenação. E assim, os derivados da palavra pecado vai se somando, multiplicando, como uma corrente interminável de elos que ligam um ao outro. E só pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, Ele, Deus como Pai, que sabe de que matéria somos constituída, do pó viemos e ao pó retornaremos. Este Deus, por misericórdia de cada um de nós, deu tudo o que tinha, sacrificou o próprio Filho em função da nossa salvação, assim como os judeus sacrificavam animais para penitenciar, para que Deus perdoasse seus pecados, e esse sacrifício era feito no templo pelas mãos sacerdotes. Da mesma forma, Jesus é o nosso sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. É o único que está entre Deus Pai e nós. É Ele, através dele, que tudo chega ao Pai. A oração sacerdotal chega ao Pai por Jesus. A oração da missa, tudo passa pelo Calvário, ali celebrado. Passa por Jesus ali, ressuscitado, transubstanciado, para chegar ao Pai quando fazemos o ato penitencial, quando nós nos arrependemos e quando nós, com o coração contrito, pedimos perdão. Da mesma forma que ali estamos, muitas vezes,
cheios de piedade, de fervor na hora da missa, no início da missa, para abrirmos o coração limpo, arrependido, penitenciado, contrito, humilhado, é que vamos ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho, e é que vamos entrando nos ritos do ofertório, o rito da comunhão, os ritos sacramentais, e depois nós fechamos a missa com a Eucaristia, que é o banquete, porque estamos prontos para alimentar-nos dele. Depois a ação de graça, uma adoração curtíssima, uma ação de graça curtíssima e a bênção final. A rainha das orações é esta. A maior de todas as orações é este ato da missa, da liturgia da missa, onde nós revemos a vida de Jesus, onde nós escutamos a palavra de Jesus, onde nós oramos, onde nós o adoramos, quando ele eleva a hóstia, nós curvamos-nos diante dela, nós nos ajoelhamos. Então nós vivemos momentos curtos, breves, porém intensos, porque aquele que ama, conhece, sabe da grandeza dessa celebração, ele vive intensamente a Santa Missa e se sente no céu, se sente diante do trono, que é a mesa da palavra. Se sente na presença e no colo do Pai, porque é nele, por ele e com ele. E o Espírito Santo está ali, conduzindo, está ali fazendo a sua parte de santificar as oferendas oferecidas, está ali para a transubstanciação do pão, do vinho no corpo e sangue do Senhor, está ali para nos dar um sentimento de amor, para nos dar um sentimento apaixonados por um Deus invisível, mas que pela fé nós o vemos, nós o sentimos ali. E quando a missa termina, a nossa missão começa. Ela começa porque tudo aquilo que vimos e que ouvimos nós vamos colocar em prática. Porque a igreja, ela sai em busca das ovelhas, ao encontro das ovelhas, que são como nós, ovelhas. Muitas vezes as ovelhas perdidas, as ovelhas tresmalhadas, doentias, as ovelhas paralíticas, as ovelhas cegas, surdas, com suas deficiências, mas onde no meio de toda essa realidade de fragilidade é exatamente não crer em Deus, não ter uma fé suficiente, não acreditar o suficiente, não ter a esperança suficiente. Por isso que as pessoas muitas vezes sofrem além daquilo que é real em suas vidas, promovendo nos outros uma piedade. Primeiramente possui uma autopiedade, piedade de si mesmo, e provoca nos outros também uma dor, uma pena, e não uma compaixão. Porque quando nós temos Deus, nós não precisamos de provocar a compaixão das pessoas por nós. Ao contrário, somos nós que devemos ter compaixão dos outros, que significa sofrer com, alegrar com nossos semelhantes. Como diz Jesus dentro de sua palavra, sorrir com que sorriem, felicitar quando estão felizes,
chorar quando choram, sofrer quando sofrem, porque somos um único corpo e nós devemos ser solidários uns com os outros, da mesma forma que tocamos em algum membro, por menor que sejam os nossos dedos dos pés, das mãos, alguma parte do nosso corpo, nós tocamos com as nossas mãos quando essas partes estão muito doloridas, estão doendo muito, nós tentamos acariciar, passar a mão, nós tentamos passar um medicamento, nós cuidamos, tomamos remédio para amenizar. Da mesma forma, nós devemos, como Jesus, ser remédio. Nós devemos tentar remediar as dores dos nossos próximos, dos nossos irmãos, indiferente de quem são, indiferente se nós os conhecemos ou não, indiferente se com eles temos amizade ou não. Porque o verdadeiro samaritano não conhecia o homem caído na estrada, onde passou o sacerdote, passou o escriba, passou o religioso, passou o católico, foram adiante. Nem olharam, mas não viram. Deixaram para que outro que viesse tomasse conta. E essa questão da omissão, da indiferença, é uma frieza e uma perversidade interior tão grande que nós não conseguimos avaliar o tamanho dessa perversidade, que é a indiferença à dor do outro, indiferença ao luto do outro, indiferença ao sofrimento do outro. E quando nós estamos dentro de realidades dessa natureza, o que mais queremos é o carinho dos outros, é a presença de alguém do nosso lado. E quando a solidão dói, como precisamos tantas vezes de um ombro, de um ouvido que nos escuta, de uma mão que nos abraça, que nos toca, como nós precisamos de ser cercados de cuidado e de carinho, porque a solidão, a depressão, a tristeza, ela nos enfraquece muito além da nossa normalidade. Há as pessoas orgulhosas, as pessoas que são antissociais, que dispensam esse tipo de relacionamentos, não são capazes de partilhar suas dores, não querem que ninguém aproxime ou sinta qualquer sentimento de compaixão por elas. E isso também está dentro do grande pecado do orgulho, da soberba, da autossuficiência. E na realidade nós vemos o quanto Jesus era solidário. Caminhou dias para ir até Lázaro já morto há dias, para abraçar e confortar as irmãs dele, Marta e Maria, que tantas vezes o acolheu em sua casa. Foi solidário ao chefe dos sacerdotes do templo, Jairo, chamado por ele aflito, e levantou a menina. Compadeceu da viúva de Naim, parou o cortejo fúnebre e ressuscitou o filho dela. E teve tantos episódios dessa natureza na caminhada de Jesus durante essa terra, durante o tempo em que ele viveu, que, como diz João no seu epílogo, no epílogo do seu evangelho, ele diz: Jesus fez tantas coisas que nos livros do mundo inteiro não caberia esses acontecimentos, esses episódios, porque Jesus viveu inteiramente para servir.
e nos ensinou que aquele que quiser ser maior tem que se fazer menor, tem que se fazer o menor de todos. Jesus mostrou-nos o Pai e o quanto Ele o amava. Nós sabemos disso, sempre eu repito, e como diz os grandes literatas, é preciso que a gente leia um livro que nos interessa mais de 20 vezes para entendê-lo e guardá-lo e sabê-lo. É como estudar. Da mesma forma, nós precisamos de guardar as palavras de Jesus para torná-las reais, traduzir esta palavra, as palavras de Jesus, os mandamentos de Jesus, as sugestões de Jesus, as correções de Jesus. É preciso sabê-las de cor, sabê-las para colocar em prática na nossa vida e assim darmos exemplo e podermos ter autoridade para poder corrigir irmãos, para corrigir os filhos, para mostrar, para apontar, para ser literalmente um espelho de Deus refletido na terra, para que as pessoas possam ver a verdade. Qual que é a verdade? É uma única, que é Jesus com a sua palavra de vida eterna. Diante de tudo isso, nós vemos no Evangelho de hoje, de ontem, aliás, porque já são 2h da manhã, que Jesus diz: um só é o vosso mestre. Não sigais os outros mestres, porque um só. Havia muitos mestres em Israel, mas Jesus era o mestre dos mestres. Eles ficavam encabulados de ver tanta sabedoria, e ele não tinha frequentado nenhuma escola, e por isso ele era por todos invejados, por aqueles que se achavam doutores da lei, se achavam sábios, porque conhecia de cor e salteado os mandamentos, que eram muitos deles criados por eles mesmos. Eles faziam questão de parecer, de mostrar que sabia alguma coisa, que conhecia o Primeiro Testamento. Fazia questões de mostrar para todos que eles rezavam, porque ficavam sempre às portas da sinagoga. Tinha, como está no Evangelho, vários versículos bíblicos escritos em faixas nas suas vestimentas. Trazia como uniforme a barba longa, que era sinônimo de sabedoria, o cajado, uma roupagem específica, enquanto nós dizemos e aprendemos que o hábito não faz o monge, mas os hábitos, sim. São os hábitos que faz o monge e não o hábito que veste. Porque quando nós vestimos uma roupagem que designa e mostra quem somos, como, por exemplo, o soldado que está paramentado para o trabalho, ele de longe já impõe que ele é uma autoridade. E assim, antigamente, antes do Concílio Vaticano, os padres andavam de batina, depois é que ficaram mais discretos usando clésima. E quando usavam batinas, eles eram assim reverenciados, as pessoas beijavam as mãos do sacerdote pedindo bênção. Eles eram uma autoridade para o povo, que era muito ignorante, dentro do sentido de não estudarem, não conhecerem as disciplinas, não estudarem as matérias que nós aprendemos nos bancos das escolas. E os padres eram pessoas formadas, pessoas que eram educadas, muitas vezes sabiam línguas, né, eram poliglotas. E as pessoas os reverenciavam com grande admiração, principalmente porque eles traziam
grande sabedoria bíblicas que nós, os leigos, não tínhamos acesso, porque foi só depois do Concílio II, Vaticano II, que as Bíblias vieram em nossas mãos. E antes as pessoas a desejavam. Depois que foi derramado tanta Bíblia, de todas as tradições, de todas as línguas sobre a mão do povo, ela ficou encostada e recostada num canto da casa, empoeirada, cheia de ácaro, teias de aranha, percevejo, traço, alguma coisa parecida, menos lida. E isso também se torna um grande pecado, porque a Bíblia não foi escrita para ser uma letra morta, oculta, guardada e trancafiada, muito pelo contrário. Ela foi escrita, montada com tanto trabalho, tão bem elaborada. É a palavra de Deus, ela traz dentro de si uma verdade, onde ela dá a qualquer homem, a qualquer pessoa, por mais ignorante que elas sejam, grande sabedoria, que muitas vezes ultrapassa a sabedoria humana, extrapola essa sabedoria que adquirimos por longos anos nas carteiras escolares, porque ali se estuda um determinado tema, uma temática, onde ali vira doutor dentro daquela matéria, enquanto que quando nós estudamos a linguagem bíblica, a palavra de Deus, nós somos capacitados, como está na 2 Timóteo, capacitados para toda a boa obra. A palavra, nós aprendemos, ela veio para corrigir, ela é útil para ensinar, para formar e capacitar o homem para toda boa obra. E, no entanto, nós ficamos em devaneios, nós não gostamos, as pessoas não são favoráveis à leitura, não têm o prazer da leitura, não têm o hábito de ler, principalmente aquilo que edifica nosso conhecimento religioso para que aumente nossa fé. E com isso nós vamos ficando com a mente ociosa dentro deste aspecto, e com isso nossa fé vai esfriando. Se tínhamos pouco, muito menos ela se torna, a esperança vai minguando, e quando tudo isso vai dissipando como fumaça, com toda certeza o amor que deveríamos ter, que é adquirido dentro do nosso relacionamento com Deus, pelo seu Evangelho, pela sua palavra, também vai esfriando e distanciando. Mas um dia nós vamos ter que nos apresentar diante deste Deus, e quanta vergonha teremos, porque desculpa não haverá em nossos lábios. Nossa consciência, simplesmente, ela derramará a verdade diante da verdade. Tivemos todas as oportunidades, tivemos tempo, tivemos condições e não usamos. Foi como enterrar talentos. É tempo quaresmal, é tempo de mergulhar, é tempo de assimilar absolutamente tudo aquilo que vem do alto. É tempo de penitenciar, de jejuar, que significa não jejum do alimento propriamente dito, mas jejuar de todos os nossos vícios, deixar de lado, lançar longe de nós todos os nossos movimentos negativos, toda a nossa maldade, toda a nossa perversidade, todas as nossas manias ruins, nossos vícios ruins, tudo aquilo que causa dano, tudo aquilo que torna desconfortável dentro dos nossos relacionamentos, tudo isso deve ser lançado nos pés da cruz através de uma boa confissão,
para que nós nos tornamos cada vez mais curados, mais santos. Por isso eu digo que dentro das pandemias existentes, dentro das pestes existentes de tempos em tempos, surge algo da natureza que estamos vivendo agora. Não adianta ficarmos pedindo e suplicando a Deus a cura física e que diminua o índice de mortalidade, mas nós devemos simplesmente nos voltar para Deus como o povo do Antigo Testamento, que faziam jejum, que vestiam sacos, que cobriam a cabeça com cinzas e ficavam por vários dias penitenciando, suplicando a Deus dentro de uma humildade e dentro de farrapos, dentro de uma humildade traduzida em atitudes dessa natureza, e Deus os ouvia, e Deus os escutava. E a partir dali, o temor a Deus era estimulado, era acentuado cada vez mais, porque o temor de Deus, ter um temor de Deus, é uma grande sabedoria nossa. Porque aquele que teme a Deus, reverencia a Deus, aquele que se curva diante de Deus como a Virgem Maria, verdadeiramente ele difere de todos os seus irmãos, porque ele se torna santo, que significa curado, libertado de suas enfermidades espirituais e, consequentemente, as psicológicas, e, consequente, o soma, o corpo, também responde, sendo curado também. E aí passamos a ter uma vida livre de preocupações exageradas, passamos a aprender a viver um dia de cada vez, lacrar o passado que foi ontem, não olhar para o futuro que não nos pertence e viver na intensidade o dia a dia, cada dia, como se fosse o primeiro, o único e o último, dando a Deus o que é de Deus e dando ao César, nossos irmãos, o que é deles, e nós obtemos com isso um grande salário chamado paz interior. Paz interior. Estamos prontos para a morte. Estamos prontos para as enfermidades graves e agudas que não sabemos onde vai dar. Assim como as pessoas ficam apavoradas, algumas com medo das pestes, com medo da morte, enquanto que o próprio São Francisco, curado de todas as suas doenças que eram pecados da sua época, da sua idade cronológica, abraçou, chamou a morte de irmã, casou com a irmã pobreza, com a pobreza, e pediu para ser enterrado totalmente nu, sobre a terra nua. Rejeitou até o sobrenome de Bernardone, seu pai, renunciando a todas as riquezas e heranças que ele tinha, universal. Da mesma forma, nós vemos que ele foi curado da repugnância da lepra, beijando a ferida dos leprosos. Quantas feridas nós precisamos beijar para vencer nossa repugnância do preconceito, da marginalidade, da indiferença, do nojo que temos de muitas pessoas, da implicância, da antipatia e coisas do gênero. O quanto nós devemos lutar contra tudo isso que está plugado dentro de nós como uma peste. É contra essas pestes que nós devemos lutar, e a vacina que devemos tomar é uma boa dose de um profundo exame de consciência e uma boa confissão sincera, olhando nos olhos do Padre que nós conhecemos e que nós não usamos máscaras para mostrar para ele que somos bonzinhos, etc., mas mostrando nossa verdade nua e crua, porque ele representa o próprio Deus aqui na Terra.
é tempo de Quaresma, que ela seja vivida a cada dia, tal como nós a vivemos no final, onde nós corremos para os confessionários, onde nós vivemos com intensidade a paixão de Jesus na sexta, o lava-pés na quinta, a Semana das Dores que antecipa a Semana Santa, o Domingo de Ramos, ou quando nós vivemos o Sábado Santo, a Vigília Pascal e a Páscoa, onde nós devoramos chocolate, a alegria da ressurreição, e nós, ao contrário, nós deveríamos, não é, ingerirmos tanto chocolate, tanto ovo de Páscoa, mas, ao contrário, é nos alimentar com toda avidez, com toda sede, o Jesus Eucarístico ressuscitado na manhã luminosa do domingo da Páscoa. E aí nós estaremos alegrando nosso Deus, nós estaremos cicatrizando suas chagas pela nossa conversão. Quaresma é isso, convertei-vos e crede no Evangelho. Desde o primeiro grito de Jesus até o último grito dele, é esta frase, é levantar esse estandarte, converter-vos e credes no Evangelho, e que nós possamos carregar dentro do nosso coração, convertei-vos, Luiz, e crede no Evangelho com a sua própria vida, com todas as suas atitudes, com todo o seu pensamento, com toda a força do seu coração. E que assim seja para sempre. Amém. E nós estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia cheio de muita alegria, cheio de esperança, cheio de paz para você. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus.